Olá, esse é o canal Livros de Química, eu sou Kainan, professor de Química. E hoje vamos falar sobre educação, né? Tem um livro sobre como dar aulas, técnicas de aulas, chamado Aula Nota 10. É do Doug Lemov. Doug Lemov é um americano de escolas públicas, né? Uma ONG de escolas que atendem gratuitamente jovens da periferia. Doug Lemov. Aí no livro Aula Nota 10 tem 49 técnicas. E uma das técnicas ela se chama sem escapatória, que é uma das que eu gosto, né? Vou dar aula e às vezes eu gostava de perguntar quando eu era aluno e continuo aluno, né? Muitas vezes, quase sempre, aluno fora aluno da vida todo dia, mas enfim, né? Aluno em escola, em cursos, né? Um pouquinho sempre. E aí na escola eu gostava de perguntar, e tem gente que não gosta de perguntar, e tem gente que o professor pergunta, o que você acha disso? Qual que deve ser a resposta de tal questão? Né? Qual sua ideia para uma redação? Não sei. Qualquer pergunta de algum professor. E aí o aluno quer responder. E aí tem uma técnica sem escapatória, você insiste, né? Se for uma pergunta, por exemplo, de matemática, de química, ou de física, ou de biologia que tem uma resposta definida, né? Que é mutualismo na biologia. Mutualismo é a interação entre duas espécies que se ajudam mutuamente, né? Que ajudam uma outra a sobreviver, né? Uma relação, mutualismo, tipo o ser humano e o cachorro, é um mutualismo. Ou na química, né? O que é um cristal, que é uma geometria cristalina. O vidro tem geometria cristalina ou não tem? O vidro não tem, né? Geometria cristalina. É dióxido de silício, mas sem geometria cristalina. O quartzo já não, é dióxido de silício e tem geometria cristalina. Ou física, ou matemática, às vezes geografia, né? Alguma pergunta tem uma resposta só. Aí você faz o quê? O aluno não quer responder. Você pergunta para um, ele não quer responder. Não sei, professor, não sei. Você pergunta para outro, que com certeza você sabe que vai responder e que sabe a resposta, né? E aí fulano não quer responder. Aí o ciclano é tal, é o ciclano da resposta, né? O aluno número 2 dá a resposta. Aí você volta pro aluno número um. Então, fulano, aí você faz a pergunta de novo. O que é tal coisa, né? O vidro tem uma geometria cristalina. Aí o outro respondeu que não. Aí o aluno número um vai ter que responder: não, não tem. Aí você continua, sem escapatória. O professor perguntou, o aluno tem que responder, sem escapatória. E você tem algumas outras maneiras também, né? Você pode perguntar para a classe inteira. Você pode perguntar para a classe inteira em vez de perguntar para um aluno só. Ou você não precisa necessariamente perguntar para o aluno que você já sabe que ele vai responder, certo? Você pode pedir para todo mundo levantar a mão de novo, tal. Aí você pergunta para alguém, a pessoa pode errar, aí você passa para outro, a pessoa pode errar, pode acertar. E quando acertar, você volta para o aluno número um, que não respondeu. Sem escapatória. Você pode perguntar para a classe inteira, né? Pessoal, vamos ajudar o fulano. Qual que é a resposta que é tal, é tal, é tal. E aí a hora que sai a resposta daquela questão, né? Que quando tem uma resposta só, não há uma questão aberta, né? Mesmo quando não é uma questão objetiva, mas tem uma resposta só. Aí você volta para o aluno um, né? Você volta para o aluno um. Ou você pode perguntar, pegar uma pergunta, o que é tal? Aí você pode fazer, se for, por exemplo, uma pergunta mais aberta, né? Uma pergunta mais aberta, né? Qual a diferença das ligações covalentes para as ligações iônicas, né? Aí você pode fazer outras perguntas, né? Professor, não quero responder. Tá, mas as ligações iônicas, elas liberam quando é um composto iônico? Quando é um composto iônico, ele libera ou ele recebe elétrons? Não sei, professor. Quando é um sódio, um metal, ele libera ou
ele recebe elétrons com mais facilidade? Ah, não sei, professor. Não, é um ou outro. É um ou outro. Qual que é? Aí ele pode responder. Se ele não responder, você pode fazer a outra técnica, né? Vai para alguém. Então, pessoal, né? Metais liberam ou recebem elétrons, né? Você pega aquela pergunta, qual que é a diferença das ligações covalentes para as ligações iônicas, faz perguntas menores, né? Quem libera, quem recebe elétrons, e um metal libera ou recebe elétrons, um não metal, ele tem mais facilidade para receber ou para liberar elétrons, né? Aí as ligações covalentes normalmente ocorrem entre metais ou entre não metais. Então você pega uma pergunta que tem uma resposta completa e o aluno não quer responder. E aí você faz perguntas com uma resposta mais curta, que levam aquela resposta, que vão levar aquela resposta mais completa da primeira pergunta, né? Sem escapatória. É basicamente isso. Eu fico por aqui. Vamos estudar educação, pessoal, estudar ética na faculdade, no técnico, no ensino médio às vezes, né? Filosofia, geografia, vamos estudar humanas também, né? Português, gramática, não vamos ficar só nas exatas, só na química, porque a gente aprende muito com as humanas também, né? E, e a pedagogia, né? Principalmente para quem está no ensino superior, vamos estudar pedagogia, que é importante, né? Levar informação, esclarecer, conversar com jovens, ensino médio, quando é química, quando é matemática, ciências pro fundamental. Vamos falar também, fazer uns experimentos, né? Porque quando a gente fala educação em química, tem muitos experimentos também, né? Tem muitas aulas práticas, né? Muitos exercícios, né? Treino de redação. A gente precisa, né? Não ficar só na química, na parte técnica. Pegar a técnica e saber como passar, né? Porque se eu estou dando aula para o ensino médio, uma escola pública, uma escola particular, eu vou usar pedagogia. Mas se eu estou numa empresa e tem um treinamento e eu tenho que fazer o treinamento, eu, muitas vezes vou precisar usar a pedagogia também para melhorar, né, aquele treinamento, né? Eu posso, às vezes tem gente que já vai direto para o lado prático de um treinamento, de uma aula e a aula ou o treinamento ficam melhor, ficam mais fáceis. Mas tem gente que precisa de uma pedagogia a mais, né? Uma... E aí você tem técnicas pedagógicas, técnicas de aula, você tem recursos, né? O que pedagógicos, né? Seja falando, seja uma atitude, seja, né, uma aula que está mais em fileiras, mais em rodas, ou em roda, ou vários recursos pedagógicos. Curta esse vídeo se você gostou. Compartilha com algum amigo se você quiser. Se inscreve no canal para acompanhar mais. Um abraço.